Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira. Hoje, dia 7 de agosto. Dia 7 não. Dia 8 de agosto. Estou ainda no dia 7. Dia 8 de agosto de 2023. Nós vamos dar então sequência ao estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós nos encontramos no capítulo 28. Este capítulo, ele está tratando das preces. Allan Kardec, ele vai reunir uma coletânea de preces e trabalhá-las no sentido de nos fornecer uma orientação, um direcionamento para as nossas preces. Então ele vai subdividir em 5 categorias: preces gerais, preces pelos outros, preces pelos espíritos, preces pelas pessoas que nos pedem preces e preces pelos obsedados, pelos doentes. Bom, aqui nós vamos falar hoje do item 67 e 68, que traz o título Por um inimigo que morreu, ou por um inimigo que desencarnou. Acredito eu que todos nós que nos encontramos não temos nenhum tipo de inimigo, graças a Deus. Mas na hipótese de nós tiver algum aí inimigo, que até mesmo a gente desconhece, pode acontecer, não pode? Então, Allan Kardec vai nos chamar a atenção para algo muito importante, porque todo o direcionamento das preces trabalhadas por ele neste capítulo, ele vai trazer lições dos ensinamentos de Jesus. E no item 67 ele vai dizer assim: a caridade para com os inimigos deve acompanhá-los no além-túmulo. Então, não é caridade para o amigo, para com os inimigos. Deve acompanhá-los no além-túmulo. Devemos pensar que o mal que eles nos fizeram foi para nós uma prova que pode ser útil ao nosso adiantamento, se a soubermos aproveitar. Pode mesmo ser mais útil ainda que as aflições de ordem puramente material, por nos permitirem juntar a coragem e a resignação, a caridade e o esquecimento das ofensas. É um prefácio pequenino, mas muito, vamos dizer assim, profundo, porque vai mexer em nossa intimidade com algo que nós ainda estamos aprendendo. Essa é a grande verdade. A lidar nas nossas experiências diariamente, que é as relações humanas. O relacionamento que nós temos para com as pessoas. E quando a gente fala pessoas, nós não estamos apenas falando do pai, da mãe, dos irmãos, da tia, do tio, do avô, da avó, do vizinho, ou daqueles colegas de trabalho, ou daquelas amizades mais sinceras, que podem também ruir devido a situações externas, pelo simples fato de um ter uma ideia ou uma opinião diferente. Ontem, uma pessoa chegou para mim e falou assim: Delano, eu não, mas a pessoa rompeu comigo.
ela me bloqueou das redes sociais, me mandou uma mensagem para mim que eu nem a respondi, eu procurei ficar no silêncio. Uma amizade de mais de 40 anos, mas amizade mesmo. Amizade de nós brincarmos juntos quando éramos crianças, de irmos juntos para a escola, de seguirmos juntos no encaminhamento, né, escolar, tornamos adultos, continuamos amigos, eu casei, a pessoa casou, constituí minha família, ela constituiu a família dela, somos como que mais do que irmãos de sangue. E pelo simples fato dela ter uma opinião diferente da minha, ela rompeu comigo. Bom, tranquilo. Vamos orar por ela. Vamos endereçar a ela as melhores vibrações. O que você fez? Nada. Bom, a gente pensa que nunca faz nada, não é verdade? O que você fez? Nada. Bom, mas se você não fez nada, por que ela rompeu com você? É por isso. Porque ela entrava nas minhas redes sociais e via as postagens minhas. E me retrucava pelas postagens que eu colocava. E eu disse assim, mas que postagem que você colocava? Ah, sobre política. Bom, então, nós estamos vivendo situações bastante complicadas na atualidade, que às vezes, certas postagens, nós devemos ter toda a atenção se é útil e viável nós ali a colocarmos. Porque a pessoa simplesmente mandou, segundo ele, uma mensagem para ele, desarvorada, rompendo e cortando qualquer tipo de relação. Aí ele falou assim comigo, eu fiquei no silêncio. Você acha que eu fiz bem? Claro, você fez ótimo. Porque se você revida, ficaria querendo colocar a sua verdade. Nós temos verdades relativas. Você tem a sua, ele tem a dele. Mas quem tem a verdade plena na terra é Jesus. E ele está nos ensinando o verdadeiro caminho. E ele nos ensinou, ao estarmos caminhando, algo muito importante, e que a gente escuta, que a gente ouve, que a gente está sempre tendo contato com esse ensinamento, mas que ainda não conseguimos trabalhá-lo em nossa intimidade. A reconciliação com o inimigo. Então Kardec está nos apresentando aqui justamente isso. Não é nem a reconciliação, já é a caridade. A caridade para com os inimigos está num passo muito mais adiante do que a reconciliação. É você exercer a caridade. E a verdadeira caridade, ela não pede nada em troca. Ela precisa ser amplamente desinteressada. Você simplesmente doa ou se doa, sem esperar nada em troca. Porque aí já não é mais a caridade tal como Jesus exerceu e nos ensinou. E aí ele vai nos propor, aqui neste prefácio, o retorno ao capítulo 10, dentro do item de número 6, onde ele vai extrair justamente, no item 5 do capítulo 10, essa mensagem, esse ensinamento do Cristo, de nós reconciliarmos com os nossos adversários, inimigos, enquanto estamos a caminho, junto a eles. Mas o item 6, eu gostaria aqui de ler, para reforçar em nós este ensinamento, ele vai nos chamar a seguinte atenção. Allan Kardec, então capítulo 10,
do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz o título Bem-aventurados os misericordiosos. Item 6, que está dentro do subtítulo Reconciliação com os adversários. Diz Allan Kardec: há na prática do perdão e na prática do bem em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, a desencarnação, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. E a gente pode pensar assim, nossa, graças a Deus, fulano morreu. Acabou. Ledo engano. Ledo engano. Olha o que ele vai dizer. Os espíritos vingativos perseguem sempre com o seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto do seu rancor. Isso é muito sério, porque se nós não fizemos inimigos nessa existência, eu não sei se na outra, como que foi as minhas experiências, as minhas relações. E se dentro dessas relações, dessas experiências que eu tive em uma outra existência, eu pude fazer ou realizar algo que não foi tão bom para com a outra pessoa, e essa pessoa se sentiu lesada, e de repente vem a desencarnação, mas o espírito, ele não deixa de existir. Ele é imortal. E aí Kardec vai chamar a atenção justamente por causa disso aqui, ó. Daí ser falso quando aplicado ao homem o provérbio: morto o cão, acaba a raiva. Então existe provérbio antigo. O cão está morto, já não tem mais raiva. Mas para nós, seres humanos, não é bem assim. Este provérbio é falso. Por quê? O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja encerrado em seu corpo, e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, atingindo nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. É necessário ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão. Sobretudo, daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. Então, o espírito desencarna, se vê livre do corpo, observa que mantém os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos. Aquilo que foi alvo na interpretação do mesmo, de um mal ao qual ele passou, ao qual ele sofreu, e tendo como causa uma outra pessoa, se ele não souber perdoar e exercitar a caridade primeiramente em si mesmo, para depois trabalhá-la em relação ao próximo, ele entra dentro de um círculo que vai ser ruim para ele. E se a pessoa que na interpretação dele foi o pivô do mal ao qual ele for acometido, estiver encarnada, mas der sintonia e afinidade, isto é, permitir que este espírito se aproxime e dentro ali dessa sintonia e da afinidade vão se somar, podendo prejudicá-lo no plano físico, através de uma certa vingança. Então as obsessões, elas vão acontecendo
Primeiramente de forma sutil, de forma simples. E elas vão aumentando de níveis se nós permitirmos. Então a doutrina espírita vai trabalhar isso muito bem em uma das obras da codificação, que é o Livro dos Médiuns. Lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, na segunda parte, Kardec trabalha de forma específica as obsessões. E aqui ele está colocando a subjugação e a possessão, que já é um nível mais alto das obsessões, aonde o espírito que está sofrendo a ação obsessiva já não tem mais o controle, não somente da própria mente, porque está sendo manipulado, como também do próprio corpo físico, onde ele é subjugado e vai ser submetido ao ridículo. No texto evangélico, nós temos alguns exemplos, como, por exemplo, um jovem que ora cai na água, cai no fogo, e é considerado um lunático. Então, as pessoas que sofriam as obsessões no passado eram consideradas lunáticas, isto é, um endemoniado. Ah, fulano é lunático. A gente tem ainda essa expressão, utilizamos essa expressão. Isso quer dizer o quê? Ah, tá doido, não bate bem da cabeça, conversa sozinho, anda sozinho, faz coisas e por detrás pode ter um espírito manipulando aquela mente a cair no ridículo. Nós temos, então, dentro da doutrina espírita, como remediar isso. E um dos principais fatores é a oração, a prece. Mas a prece sentida, verdadeira. Ah, Delano, mas e se a pessoa não tem nada com a outra pessoa? Se a pessoa nem conheceu a outra pessoa e de repente ela pode sofrer uma obsessão? Pode. Ah, mas eu nem conheci, como é que ela está me obsidiando? É possível. Então, antecipando aqui, abrindo um parênteses, nós vamos estudar as obras de André Luiz, no aniversário do Cantinho, semana que vem. Mas tem uma obra que não foi colocada. É a obra Entre a Terra e o Céu, ou Entre o Céu e a Terra. Nessa obra, um rapaz tem 2 filhos e a vida corria maravilhosamente juntamente à sua esposa. De repente, a esposa desencarna. Natural, normal. Acontece, não acontece? Poderia ser o contrário. O esposo desencarnar e ela ficar encarnada. Mas ela desencarna. Ela desencarna, mas não se conforma com a desencarnação. Ele, com 2 crianças praticamente pequenas, precisava trabalhar. E, de repente, no decorrer da vida, ele acaba conhecendo uma outra pessoa. Começa todo aquele processo, e aí ele casa com essa pessoa. E essa pessoa, então, passa a ser para ele, não somente a esposa, a companheira, como também podendo ajudá-lo em comunhão com os filhos, sendo para os filhos uma madrasta. Né? E o que aconteceu? A esposa desencarnada, sendo atraída para o lar, devido às vibrações da companheira, da nova companheira do ex-marido, ela então passa a exercer uma vingança, porque não aceitava que ele tivesse se consorciado com uma outra pessoa e que ela pudesse ser a mãe dos seus filhos.
Mas por que Deus permitiu isso? Ela não é madrasta, está cuidando? Só que tem um detalhe. A esposa encarnada, a segunda esposa encarnada, atraiu essa entidade por trazer no campo íntimo ciúme e inveja. Mas ciúme e inveja de quê? Da ex que desencarnou? Não. Dos filhos. Porque o marido dava muita atenção aos filhos. E ela ficava enciumada pelo fato dele dar muita atenção a eles e ter que dividi-lo com eles. Que coisa, né? Isso acontece, não acontece? Acontece. André Luiz está trazendo um fato real nessa obra. E aconteceu o seguinte: a família foi viajar, férias escolares. O rapazinho tinha 8 anos de idade e a menina já estava mocinha, com seus 13 para 14 anos de idade. E ali o pai, juntamente com a filha, vamos caminhar na orla, enquanto a madrasta ficou com o filho. E o filho de 8 anos brincando ali na areia. Ele avança para o mar. Ela deixa. A onda veio e leva, e ele desencarna afogado. Aí tem toda a trama do livro. Começa os grandes problemas dentro da obsessão que passa a ser cada vez mais intensa, com o padrão vibratório do lar, que já não estava bom, caindo cada vez mais. Porque o marido entrou em depressão, o filho de 8 anos, ela passou a ser rejeitada por ele, passou a sofrer uma auto-obsessão, ligando agora a obsessão da ex, e a menina de 13 para 14 anos, vendo aquela situação, um dia faz uma prece, pedindo um socorro à mãe desencarnada, que estava obsidiando a madrasta. Mas o socorro foi atendido. Porque quando a prece ela é verdadeiramente sentida, ela alcança níveis no plano espiritual que nós não conseguimos imaginar. Essa prece, então, é atendida e André Luiz, em comunhão com Hilário, juntamente a Clarencio, vão atender essa prece e aí temos toda a trama da história deste livro. Como é que termina? Leiam o livro. Entre a terra e o céu. Ele não vai estar no aniversário do Cantinho. Um processo de obsessão. Porque a filha pediu à mãe, mas a mãe não tinha condições nenhuma de ajudar, porque ela estava sendo também o pivô de realizar a obsessão para com a madrasta. E a história vai se desenvolvendo, que é uma beleza. A menina que casou conheceu a esposa dele? Não. Só viu ela por retrato. Já era viúvo, teve a relação, se casaram, mas depois começaram os problemas. Inveja, ciúme, abrindo portas que foi se infiltrando sutilmente até a primeira esposa ser atraída pelo lar, pelo fato de ela não ter se conformado com a desencarnação e chegar no plano espiritual em um processo de grande perturbação. Então Kardec está dizendo isso aqui para nós. Para que nós tenhamos consciência da nossa realidade e da importância dessa atual existência, se nós não queremos chegar do outro lado e termos
enormes ou grandes surpresas desagradáveis, saibamos fazer a nossa parte. E qual que é a nossa parte? Nos conhecermos. O que eu sou? Espírito. O meu espírito está habitando temporariamente este corpo. Vai sair do corpo? Vai. Quando? Eu não sei. E quando ele sair, ele vai para onde? Que tipo de relações eu terei quando deixar o corpo? Como que eu vou viver do outro lado? Então nós estamos tendo a oportunidade, pela doutrina espírita, de começarmos a pensar nisso e nos propormos a renovar a nossa mente, o nosso estado íntimo e as nossas relações. Principalmente as nossas relações. Porque nós vamos encontrar e reencontrar tanto com corações afeiçoados como desafetos dos nossos corações. Porque isso faz parte do processo evolutivo do ser. Com qual objetivo isso? Para aprendermos a exercitar a fraternidade, a solidariedade, a verdadeira caridade. Aí o Kardec continua. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram, ou se não o fizeram, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. Importa, pois, com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo e perdoar aos inimigos para se extinguirem antes da morte todos os motivos de desavença, toda a causa profunda de animosidade posterior. Dessa maneira, se pode fazer de um inimigo encarnado neste mundo um amigo no outro. Um amigo no outro. Então, retomando lá o item 67 do capítulo 28 da coletânea de preces, a caridade para com os inimigos deve acompanhá-los no além-túmulo. Devemos pensar que o mal que eles nos fizeram foi para nós uma prova que pode ser útil ao nosso adiantamento, se a soubermos aproveitar. Então, precisamos medir qual tem sido o nosso aproveitamento na atualidade. Nós precisamos medir em nós isso. Ah, Delano, como é que eu faço isso? Fazendo-nos a autoavaliação. Proposta por Santo Agostinho em uma resposta que ele dá em O Livro dos Espíritos, na questão 919A do Livro dos Espíritos. Mas fazer essa autoavaliação de forma sincera. Então, Kardec nos propõe a prece que nós vamos endereçar a todos os nossos inimigos, aqueles que nós nem sabemos quem é, e que se um dia nós fizemos algo de ruim ou de errado, se nós fomos a pedra de escândalo para com o mesmo, que ele possa nos perdoar e que nós possamos exercitar dentro da caridade, no benefício ao próximo, as nossas melhores vibrações e sentimentos, como proposta de transformação e de mudança, de renovação verdadeira.
Senhor, quiseste chamar de mim o Espírito. E aí é o Espírito X, que vai representar os nossos inimigos. Perdoe-lhe o mal que me fez e as más intenções que alimentou a meu respeito. Possa ele arrepender-se de tudo isso, agora que não está mais sob as ilusões deste mundo. Que a vossa misericórdia, meu Deus, se derrame sobre ele e afastai de mim o pensamento de alegrar-me com a sua morte. Se também fui mal para com ele, que me perdoe, como me esqueço do que tenha feito contra mim. Pai, perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos aos nossos ofensores, ensinou-nos Jesus. Uma boa noite para todos, que Jesus possa nos abençoar. E nós vamos passar para a segunda parte da nossa reunião, convidando o nosso irmão Valdir para dar prosseguimento com o livro dos Espíritos.